Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos fazer uma leitura para a parte financeira e prosperidade. Vai ser de escolha, tá? Nós temos a calcita e temos a jaspe também. Essas duas pedras, então, respirem fundo, se concentrem. Escolham sua pedrinha e vamos começar essa tiragem para o financeiro. Vou começar com a calcita. Vamos lá então entender qual que é essa energia, em que energia que vocês estão, a parte financeira de vocês. Vamos lá. Sete de espadas. Qual crença limitante trava o meu fluxo financeiro? Dois de copas. Como eu posso abrir os meus caminhos? Gente, vou que eu nem vi onde. Saíram duas cartas e eu vou aceitar. Saiu o Rei de Paus e o As de Paus. E eu vou aceitar porque faz muito sentido essas duas cartas juntas, tá? Principalmente nessa posição. Qual a minha força, qual a minha maior habilidade dentro do financeiro que eu possa estar valorizando e exaltando para conseguir aí alcançar meus objetivos de uma forma mais rápida, né? Então, qual que é a força do grupo da calcita? A carta da estrela. Ai, gente, queridos, adorei. Qual o maior desafio dentro do meu financeiro que eu preciso aprender nesse momento? A carta do imperador. Que movimento que eu posso fazer nesse momento que pode estar melhorando esse fluxo, né? Abrindo os caminhos. A carta do carro. E uma pergunta muito boa, né? Se há movimento de entrada de dinheiro, de prosperidade, de oportunidade nos próximos 90 dias. Ai, gente, muita carta eu não vou aceitar, não. Vamos lá. Movimento de entrada. Cavaleiro de Copas. Minha gente, então, eu vou pegar mais uma cartinha aqui para energia e para a última posição aqui do movimento de entrada, tá? Esse sete de espadas tá fazendo aqui, tarô? Nove de paus. E me explica melhor esse cavaleiro de espadas aqui na posição da entrada de dinheiro nos próximos 90 dias. As de paus. Gente, bastante naipe de paus na leitura de vocês. E o naipe de paus é o elemento fogo, né? Então ele fala sobre essa questão do movimento em si. Mas vamos começar do começo. Aqui na energia de vocês saiu o 7 de espadas com um 9 de paus. E são duas cartas que representam uma energia assim de tô meio calejado já de algumas situações dentro do meu financeiro. Parece que eu sinto que realmente eu trabalho e o retorno não está sendo condizente com o que eu estou entregando, com a quantidade de trabalho que eu estou fazendo, né? E aí se cria até uma energia que vocês sentem assim, como se vocês estivessem numa caminhada
meio que sozinha nessa parte financeira, vocês se sentem muito individuais nessa parte financeira. E até dá para entender muito o porquê disso, porque quando eu perguntei das crenças, saiu o 2 de copas. E o 2 de copas, ele fala sobre essa questão da junção, da comunhão, do fluxo, né? Das coisas fluírem realmente de uma forma leve, tranquila. Então, assim, a crença dentro do dinheiro para vocês é que parece que o dinheiro precisa ser sempre muito difícil de ser conquistado, de ser ganho, de ser. De ter esse retorno, sabe? Então, assim, mesmo que eu trabalhe muito, ainda eu sinto uma certa limitação, não é escassez, tá? Aqui eu não vejo escassez nessa leitura, eu vejo uma certa limitação dentro da crença, porque a partir do momento que vocês começam a enxergar o dinheiro como uma energia de troca e movimento, sem ser de uma forma assim, de pressão, de dificuldade, de muito esforço e pouco resultado, sabe? Então, essa crença, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser limpada para que vocês consigam realmente sentir todo o fluxo da prosperidade, sentir o dinheiro entrando, tá? Então, trabalhar em cima dessa crença vai ser aí, assim, olha, meio caminho andado para vocês, tá? Já estar consciente de que é essa crença que tá ali gritando o atrapalho, o travamento da parte financeira de vocês, já é um adianto, porque às vezes a gente tem que fazer quanto tempo de busca de terapia para entender qual que é a crença, né? Aqui o tarô ele já trouxe na lata maravilhosamente. Então, assim, precisa ser muito olhado como eu vejo o ganho de dinheiro, como que eu vejo as possibilidades de ganhar dinheiro. Porque, assim, tem pessoas que não conseguem nem imaginar receber um dinheiro sem saber de onde, por exemplo. Sabe? Tipo assim, um Pix do universo. Tem gente que não consegue nem visualizar essa possibilidade de tão limitado que tá a crença sobre o dinheiro relacionado ao trabalho, tá? Então, olhar para isso vai ser essencial para essa virada de chave de vocês. Aqui, quando eu perguntei como eu posso abrir os caminhos, saiu o Rei de Paus com o As de Paus. Lembra que eu falei que o paus é movimento, é o elemento fogo, né? Então, assim, vocês vão abrir os caminhos tendo um movimento de ação para abrir o novo, mas ao mesmo tempo com uma certa maturidade de saber a intensidade dessa ação. Então, a crença aqui e toda essa energia que vocês estão trazendo agora não é à toa e também não é de todo ruim. Ela é positiva porque, de certa forma, ela traz essa maturidade na ação, fazendo com que vocês questionem antes de tomar uma atitude e tal, mas com um certo impulso do novo, sabe? De arriscar um pouco mais, de justamente isso que eu falei, a partir do momento que consegue trocar essa crença de que o dinheiro só vem através de trabalho muito duro, vocês começam a se abrir para esses movimentos mais expansivos em relação ao financeiro. E às vezes, gente, não é nem um movimento de real ação física ir lá e fazer, mas um movimento mental de já mudar a crença. Isso já funciona também, meio caminho andado, como eu já tinha falado. E quando eu perguntei qual que é a força de vocês, saiu a carta da estrela. Então, assim, a força de vocês são as metas que vocês têm, são os objetivos que vocês têm, porque vocês são pessoas que visualizam muito na frente, imaginam coisas futuras, têm sonhos, né? Querem realizar alguns desejos, enfim, tem até algumas coisas já planejadas, talvez algumas viagens, e só tá esperando o din-din cair para realizar. E não é por falta de trabalho, tá? Não é por falta de entrega, é sim por uma questão de crença que limita essa entrada,
tá? E a partir do momento que acontece esse processo mental, o negócio se abre, porque a estrela tá na essência de vocês. Então, a essência vindo à tona, sendo trabalhada a crença, gente, é isso aí que acontece a virada de chave, entendeu? Esse é o salto quântico. Aqui eu perguntei qual que era o desafio. E claro que ia ser o imperador, né? Porque assim, quando a gente tem uma crença que ela é bem enraizada, isso cria uma certa rigidez, tanto mental, assim, de linha de raciocínio, quanto das nossas ações, né? Então, isso também limita as nossas ações e faz com que, por medo e várias situações, a gente queira tomar um controle exacerbado em cima da situação, fazendo poucos movimentos para arriscar pouco, mas também não vai ter grandes resultados diferentes. Então, assim, o desafio é realmente vocês olharem para toda essa situação não como uma coisa que está saindo do controle, mas como está se ajustando para vocês realmente pegarem as rédeas, porque aqui vocês estão sendo guiados por uma crença limitante, tá? Vocês estão sendo regidos financeiramente, né? Dessa forma. Então, a partir do momento que vocês encaram o desafio, entendem que a postura do imperador para este cenário aqui impede o fluxo, o movimento muda, tá? Quando eu perguntei o que fazer nesse momento, saiu a carta do carro. E o carro, ele fala sobre escolhas, sobre decisões. Então, quando a gente toma a decisão de trabalhar uma crença, de trabalhar um processo, de estar fazendo uma maturação em cima daquilo, a gente já fez a nossa escolha. E a espiritualidade já sabe disso também. Então, a partir do momento que a gente escolhe, por isso que às vezes, quando a gente toma uma decisão, antes mesmo de a gente fazer a ação dessa decisão, as coisas já começam a mudar. Porque a espiritualidade, ela tá ali só esperando a tua atitude. A partir do momento que tu tomar uma atitude que tá alinhado com o teu caminho, eles vão botar a mão ali, o negócio deslancha de uma maneira muito abundante, tá? Porque é isso que tá faltando para vocês nesse momento, é a abundância. Não é a prosperidade, não é o dinheiro, porque ele existe, ele só tá sendo colocado de uma forma muito dura, sabe? Como uma dificuldade muito grande. Então, essa abundância chega a partir do momento que a crença começa a ser trabalhada, tá? E quando eu perguntei se há movimento de entrada, há movimento de oportunidade nesses próximos 90 dias, saiu o Cavaleiro de Espadas com o As de Paus. De novo, o naipe de paus, né? Então, a gente tem o As de Paus 2 vezes aqui na mesa. Então, realmente, assim, a possibilidade de movimento de entrada, de oportunidade ou de dinheiro acontece principalmente a partir do momento que você toma a decisão de olhar para isso e trabalhar essa parte financeira de uma forma muito diferente que você estava acostumado, porque agora você vai trabalhar o financeiro de uma forma mental. Até então você só conhecia trabalhar o financeiro com muito trabalho, com muito esforço, com muita peleja. E aí você vai começar um processo mais mental e vai ver que vai ter resultados. Então isso reforça a quebra dessa crença e a nova crença sendo instalada, tá? Ai, gente, maravilha! Amei! Amei a tiragem de vocês, espero que vocês tenham gostado também. E agora eu vou partir para o próximo grupo, que é da Pedra de Jaspe. Vamos lá, já peguei a pedrinha aqui. Vamos saber qual que é a energia do grupo da Pedrinha de Jaspe para a parte financeira e prosperidade. Ó, saiu o Imperador.
Qual é a crença limitante que trava o fluxo financeiro, o fluxo de dinheiro de entrada na minha vida? A carta do mundo. Como eu posso abrir os meus caminhos? Eu vou aceitar essas duas cartas porque elas fizeram muito sentido juntas, tá? O 10 de ouros com o 3 de copas. Qual é a minha força, a minha habilidade dentro desse campo financeiro para eu poder exaltar e fazer esse processo acontecer mais rápido? 3 de espadas. Que força, hein, gente? Meu Deus. Qual é o meu desafio? Qual que é o desafio que vai trazer o aprendizado necessário para essa parte financeira? A carta do diabo. O que fazer de movimento neste momento para que realmente as coisas possam começar a fluir de uma outra forma? Carta da estrela. E agora uma perguntinha maravilhosa. Há movimento de entrada de dinheiro, de oportunidade nesses próximos 90 dias? Maravilha, gente. Já veio tudo bem claro. Eu vou só tirar mais umas cartinhas aqui para a primeira posição da energia e para saber da entrada de dinheiro ou oportunidade, tá? Vamos lá, energia. E sobre a entrada de dinheiro. O 4 de paus. Vamos lá, então, minha gente. A energia que saiu aqui para vocês, que vocês estão nesse momento financeiro, o imperador com o 4 de copas, tá? Essas duas cartas juntas, elas mostram que ao mesmo tempo que vocês se sentem no controle da parte financeira, existe uma certa desmotivação, tá? Mas que vocês não transparecem justamente por ter essa posição, esse autocontrole muito grande e eu vejo assim, vocês são o tipo de pessoa que quando vai falar sobre financeiro, já se arma, assim, sabe? Não gosta que as pessoas perguntem quanto ganha, essas informações, assim, preza muito pela intimidade financeira, assim, sabe? Tem esse controle, esse cuidado e esse zelo também pela parte financeira. Mas ao mesmo tempo, parece que vocês, assim, ou chegaram num momento de estagnação, tá? Muito provável, ou talvez algum projeto que não tenha se desenvolvido da forma como vocês esperavam, trouxe esse sentimento de uma certa desmotivação, assim, um pouquinho de frustração, tá? Então essa é a energia central dessa parte financeira. Aí quando eu perguntei qual que é a crença limitante que impede esse fluxo de dinheiro ter um movimento maior, saiu a carta do mundo. E aí, gente, eu vou falar para vocês que a crença, ela faz muito sentido, assim, com essa energia que vocês têm com essa relação e como vocês veem o dinheiro, essa parte financeira, porque é uma crença como se a parte financeira ela tivesse que ser muito secreta, sabe? Assim, é uma crença em cima da abertura e da expansão do financeiro. E aí ela se apresenta nesses pontos menores, tá? Porque a crença, a gente se sabota com as crenças limitantes em micropontos, não é geralmente na situação geral ou macro, tá? Então aqui, essa questão de se sentir limitado de certa forma, acontece aqui pelo controle
e pelo sentimento de frustração que talvez algo não tenha saído da forma como vocês esperavam, porque às vezes a gente fala, ai, não deu certo, mas gente, deu certo naquele período, porque eu aprendi tanta coisa, eu evoluí, tudo mais, então assim, só porque não teve o resultado esperado que a gente gostaria, não quer dizer se deu certo ou errado, entendeu? Isso aí não define o sucesso de um negócio ou de um projeto, tá? Então a crença, ela tá realmente nesse campo de limitando o financeiro, mas no sentido de querer ocultar ele, de querer fechar ele, sabe? E não é esse caminho, porque quando eu perguntei o que vocês poderiam fazer para abrir os caminhos, saíram 2 cartas de relacionamento, network no fim, porque saiu o 3 de copas, que é a carta do network, e saiu o 10 de ouros, que é uma carta mais de casamento, de estruturação, então de um relacionamento mais próximo, mais estruturado, mais alimentado. Então realmente assim, o caminho de vocês se abre a partir do momento que vocês se envolvem mais com outras pessoas, tem mais trocas, seja lá se você vende um serviço ou trabalha de carteira assinada, mas a partir do momento que se envolve com mais pessoas, e assim, gente, seja do trabalho ou não, tá? Porque o 3 de copas, ele traz um network um pouco mais social, enquanto o 10 de ouros, ele já traz esse network mais profissional. Então, vocês trazendo essas trocas e essas experiências com pessoas, sejam lá de qual setor da sua vida, vai ser benéfico para a parte financeira, tá? Porque tá precisando essa troca de energia, essa troca de experiência, esse convívio com outros para que os caminhos sejam abertos. Por quê? Convívio com outros, a troca de experiência, tu ouvir a opinião do outro, o gosto do outro, faz com que a gente expanda e não fique limitando as experiências, tá? Porque quando a gente escuta a opinião do outro, o ponto de vista do outro, a gente também tem a oportunidade de estar revendo o nosso e podendo mudar, porque não tem problema nenhum em mudar a nossa opinião, nosso ponto de vista, algum conceito, né? Pelo contrário, isso é muito maravilhoso, porque se a gente tá aqui evoluindo, como é que eu vou ter sempre as mesmas ideias, né? Então, é isso que tá faltando para o boom acontecer dentro do fluxo financeiro de vocês, tá? Então se abram, vão conversar, vão sair, vão papear, vão, sabe? Vão fazer network. Vão conversar por aí, gente. Quando eu perguntei qual que é a força de vocês, saiu 3 de espadas. E é muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que o desafio de vocês, né, ali a crença limitante, que é essa questão da expansão, ela também que trouxe a força, porque para chegar nessa crença, vocês passaram por alguns traumas, tá? É uma crença que ela veio condicionada, seja por criação ou seja por experiências que vocês passaram e criaram traumas. Mas ao mesmo tempo que é uma crença limitante, ela trouxe a maturidade necessária para que isso virasse também uma força, para que quando vocês se deparam com uma situação, por ser mais essa questão mais fechada, mais individual no financeiro, eu também tomo mais responsabilidade, então eu tomo frente, eu vou e resolvo. Então isso traz ali um certo nível de ação muito interessante e que é a força de vocês. Só que olha como as coisas são muito conectadas. A partir do momento que você teve o aprendizado em cima de um trauma, né, de uma crença limitante, se abre o espaço para curar ela, para ser ressignificada, para a gente entrar num outro ciclo e passar por outros aprendizados, tá? Então, assim, vocês estão num momento muito, muito, muito importante no financeiro e essa tiragem, assim, tá sendo específica no que fazer, como fazer, só falta falar quando, né? Mas é que o quando é o quanto antes. Quando eu perguntei qual era o desafio, saiu a carta do diabo. E a carta do diabo, ela fala exatamente isso, assim, de uma certa rigidez de conceitos, de situações que impedem, porque ele também fala
de um processo vicioso. Então, quando a gente tem um processo vicioso de pensamento, de medo e tudo mais, o diabo se apresenta, tá? Porque é ali que vai pegar é a nossa fraqueza. Então, esse realmente é o desafio de vocês. Até casa muito sobre essa questão mental, assim, como é que tá o pensamento de vocês? Porque essa energia de desmotivação traz muito pensamento negativo. Então a gente começa a ver as coisas como, ai, não tá andando, não tá isso, não tá aquilo, e vai repetindo e vai entrando no looping. E tudo aquilo que a gente vai pensando vai criando na realidade, né, gente? Eu já sei, vocês já sabem. Não é sempre que a gente consegue colocar em prática, mas estamos aí na tentativa, né? E quando eu perguntei o que fazer de movimento para agora, para esse momento, para acelerar de alguma forma, saiu a carta da estrela, que ela fala muito sobre saber sonhar, saber colocar metas, saber colocar objetivos, saber se imaginar em situações, sabe? Aquela coisa de tipo, ah, vou planejar uma viagem, não tenho um puto no bolso, na conta, seja lá o que for, mas eu vou planejar uma viagem, porque eu tô criando isso, entendeu? Então, assim, trabalhar agora nesse momento é muito mental, porque vai ser trabalhado em cima da crença e o mental para trazer aí pensamentos mais positivos, pensamentos mais elevados para combinar com esse fluxo financeiro que vai entrar, tá? Com essa abundância que vai entrar para vocês. Porque quando eu perguntei se teria o movimento de entrada de dinheiro, de oportunidade nos próximos 90 dias, saíram duas cartas de martírio, tá, gente? Vou ser bem sincera pra vocês. Saiu 10 de paus com o 5 de ouros. E são cartas que falam sobre um certo peso, trabalho muito duro, muito árduo, pouco retorno. Mas isso tudo não é a realidade, tá? Isso aqui é só consequência do mental de vocês, de como vocês estão vendo e projetando essa realidade, tá? Porque ela não é assim. Porque logo em seguida saiu o 4 de paus. E o 4 de paus, gente, é comemoração, é festa, entendeu? E se a gente tá comemorando é porque as coisas estão boas, né? Porque alguma coisa boa, muito boa aconteceu. Então, assim, se dentro de 90 dias vocês estão comemorando dentro da área financeira, é porque isso aqui já ficou para trás, tá? Isso aqui se encerra junto com o processo de vocês. E aí, meus queridos, eu venho trazendo uma situação. Porque se dentro de 90 dias você já tem essa comemoração, é dentro de 90 dias que vocês fazem esse trabalho com a crença limitante dentro do mental de vocês. Bombardeando de pensamento positivo, entendeu? De cocriar realidade, de se planejar, de colocar ali metas e sonhos para serem realizados. Em 90 dias tudo muda. Assim, tá na mãozinha de vocês. O tarô deixou tudo muito claro, específico, assim, ó, mastigadinho, que é só colocar em prática. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Até a próxima.